Olá, meus amigos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou André Bélico e é um prazer estar com vocês na continuação desse ciclo de palestras doutrinárias. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é deveras importante para o momento que estamos vivendo: a fé. Mas antes de entrarmos no assunto da nossa doutrinária propriamente dita, eu queria convidá-los para um momento de reflexão íntima, para que elevemos os nossos pensamentos a mais alto, silenciando os ritmos do nosso corpo e da nossa mente, para que possamos estar em comunhão com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade benfeitora e com os nossos anjos guardiões. Então, sentindo a paz que nos envolve nesses momentos em que elevamos o pensamento, vamos agradecer. Agradecer por tudo que nos é oferecido, pelo dom da vida, pelas nossas famílias, nossos parentes, nossos ambientes de trabalho, de convivência, nossos amigos, e até mesmo pelas dificuldades que se apresentam, porque tudo são experiências que nos são oferecidas na busca da nossa evolução, a nossa caminhada para cada vez mais nos tornarmos capazes de seguir os passos do Mestre Jesus. Obrigado então, Senhor, por tudo. Abençoa-nos na tarde de hoje, para que possamos, cada vez mais, ser capazes de buscar o entendimento necessário para que saibamos discernir entre o certo e o errado. E hoje, em particular, para que estimulemos em nós esse sentimento de fé, tão necessário ao momento em que vivenciamos. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre. Deus seja louvado, que assim seja. A gente vai falar sobre a fé que transporta montanhas. É o capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vem trazer para nós algumas reflexões que são importantes para que nós aprendamos a desenvolver em nós esse sentimento. Ele começa nos trazendo uma passagem da vida de Jesus, em que, estando Jesus em Cesareia de Filipe, ele sobe a um monte com Pedro, Tiago e João. Lá ocorre inclusive aquela passagem da transfiguração em que Moisés e Elias se reúnem com ele. E logo depois que ele desce deste fato, dessa ocasião, desce do monte, ele retorna onde estava a multidão, onde estava o povo, junto a Cesareia de Filipe, né? E um homem se achega a ele, dizendo que o seu filho estava endemoniado, lunático, que sofria muito, e que ele já tinha apresentado aos discípulos de Jesus e eles não tinham conseguido curá-lo. Então Jesus fala assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E então, tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante fica são. E aí os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não o podemos curar? E Jesus responde a eles assim: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, nos versículos 14 a 20. Então vejamos, Jesus nos diz que falta ainda em nós uma fé verdadeira, uma fé que nos faça capaz, cada um de nós capazes, de vencermos as dificuldades que se apresentam. Mas o que a gente quer
falar quando a gente fala de fé. O que é fé? Então, segundo algumas definições, é a firme convicção de que algo seja verdade, sem nenhuma prova de que isto seja verdade, pela absoluta confiança que depositamos neste algo ou em alguém. Então, ou seja, mesmo sem saber nada, eu acredito, eu confio e entendo que aquilo é verdade, aceito. Isto é fé, segundo algumas definições. Já Paulo de Tarso nos traz o seguinte: a fé consiste na firme convicção, na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então veja bem, eu acredito em algo independente de vê-lo. É uma aceitação. Então a fé envolve o conceito de aceitar. Então isso é importante. Então quando a gente tem confiança na gente mesmo, nas nossas próprias forças, a gente se torna capaz de fazer coisas materiais. Se eu acho que eu posso fazer alguma coisa, né, eu normalmente vou e consigo, desde que eu, claro, crie as condições para isso. E esse detalhe é importante, eu tenho que criar condições para que eu consiga fazer algo. É nós buscarmos nos tornar capazes de fazer algo. Então vejam bem, a fé não é somente estática, a fé é também algo que nós devemos trabalhar, pôr em movimento em nós mesmos, através da nossa ação. Porque se nós não nos tornamos capazes de fazer algo, nós não vamos conseguir. O conceito que nós vamos buscar ao longo do estudo de hoje é um pouquinho mais amplo, mas começa por aí, em nos tornarmos capazes, em aceitarmos a possibilidade, tornando-a numa certeza de que somos capazes de cumprir e de fazer. Sim, mas e aí, Jesus queria dizer o que quando vem nos trazer isso? Essa sua passagem. Então, lá no Evangelho, nos é dito que a gente deve entender esta passagem de Jesus de transportar montanhas somente no seu sentido moral. Não que a gente vai erguer uma montanha propriamente dita e transportar de um lado para outro. Então essas montanhas que a fé vai deslocar são as dificuldades, as resistências e a má vontade que nós temos em nós. Ou seja, a fé nos faz vencermos tudo aquilo que se antepõe, tudo aquilo que se coloca contra nós conseguirmos fazer algo. Então vejam bem, mais uma vez, falamos desse sentido de ação da nossa parte, que é necessário. Então a fé exige um movimento, a fé não é estática. Então as coisas da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são aquelas coisas, as dificuldades, são as más tendências, são aquelas coisas que nos afastam do caminho reto, que nós devemos vencer, que nós devemos transportar, tirando das nossas existências, aplicando a nossa fé para crer naquilo que é reto, que é correto, que o ensino do Cristo nos trouxe no seu Evangelho e que hoje a doutrina espírita reforça, complementa e nos faz entender mais disso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer. E aí, quando a gente trabalha em nós esse desenvolvimento da fé, quando a gente transporta estas montanhas das dificuldades, a gente cria uma fé robusta, uma fé forte. E essa fé, então, nos dá perseverança, nos dá energia e nos dá recursos. Então ela nos dá força para continuarmos, ela nos anima e ela nos faz percebermos
maneiras de vencermos as dificuldades. Então isso é muito importante. Já uma fé vacilante, aquela em que nós não cremos e não nos movemos na ação de nos tornarmos capazes, gera em nós incerteza e hesitação. Nós não cremos, não nos acreditamos capazes de vencer as dificuldades. E aí as dificuldades parecem que crescem. Aí a gente não transporta as montanhas. Então a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá para a gente uma espécie de lucidez que nos permite que vejamos em pensamento aquilo que nós queremos alcançar e as maneiras de chegar até lá. De maneira que a gente pode dizer que aquele que possui fé caminha com absoluta segurança. Então vejam bem que beleza e que sentimento maravilhoso nós devemos desenvolver em nós. Porque mesmo frente às dificuldades que nós vamos transportar como se montanhas, obstáculos à nossa caminhada fossem, nós caminhamos com absoluta segurança. Então que consolador é este conceito que se une a essa doutrina como consolador prometido para nos fazer capazes de vencer as dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a desenvolver em nós essa fé. E ela deve ser sincera e verdadeira, ela não deve ser somente porque assim nos disseram. Ela deve vir de dentro de nós. E quando isto acontece, esta fé se torna calma, se torna paciente, se apoia na inteligência e na compreensão e tem a certeza de chegar ao objetivo. Então vejam bem, se apoia na inteligência e na compreensão. É importante, mais uma vez, o movimento que fazemos em busca de desenvolver a nossa inteligência, de estudarmos, de refletirmos, para que tenhamos essa compreensão. Quando a gente tem a compreensão, a gente se torna, cada um de nós se torna capaz de discernir entre o certo e o errado, em de fazer melhores escolhas, e cada vez mais vamos trilhando o caminho reto. E isso traz segurança e nos retroalimenta, nos tornando cada vez mais fortes, mais capazes de enfrentar as dificuldades. Nesse momento que vivenciamos com tantas incertezas, com tanto medo pairando no ar, com tanta desinformação, é importante que a gente busque em nós o estudo dessa doutrina que tem trazido tantas mensagens, tantos esclarecimentos a respeito do que vivemos neste momento, que tenhamos a aceitação daquilo que o Pai nos traz. E aí então seremos dotados e envoltos por esta calma, nos tornaremos pacientes e cada vez mais nos sentiremos melhor, mesmo em meio às dificuldades, para seguir em frente. E esta fé que transporta montanhas vai nos abrindo os caminhos, vai nos tornando a vida melhor e mais fácil. Mas vejam bem, repito mais uma vez, da importância de nos movermos em busca disso. Já quando a gente tem essa fé que não é forte, que ela é vacilante, eu não acredito realmente, eu não acredito que Jesus esteja no leme, esteja no comando das ações do planeta. Ela traz para nós essa fraqueza e faz com que a gente se sinta fraco. E muitas vezes as nossas reações violentas, os nossos achaques, os nossos ataques, se dão por conta da falta de fé. Então vejam bem como tudo na vida se interliga, como os ensinos do Cristo não são isolados.
Então, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, que sejamos calmos. Sejamos calmos nos nossos lares, com os nossos familiares, família, que são os nossos próximos, mais próximos, onde devemos exercitar cada vez mais o amor ao próximo, aprendendo com isso também a nos amarmos cada vez mais. Devemos domar em nós os sentimentos de violência, porque eles denotam justamente esta fraqueza e dúvida de que temos, de que algo não é possível, de que algo não está certo. Como se Jesus não estivesse no leme das coisas que acontecem no nosso planeta. Como se nós não fôssemos os grandes responsáveis pelas nossas existências, onde geramos, muitas vezes, as desventuras que enfrentamos. Então que nós reflitamos sobre isso, que desenvolvamos em nós essa fé, que nos tornemos confiantes, que busquemos em nós a força para enfrentar as dificuldades e que através desta fé nós possamos transportar as montanhas das dificuldades, abrindo os caminhos à nossa frente. Mas um alerta importante: fé é diferente de presunção. A verdadeira fé se apoia na humildade, porque nós sabemos que quem tudo pode é Deus, através muitas vezes de seus prepostos, espíritos superiores e elevados, que nos auxiliam nas nossas caminhadas. Nós somos agentes, temos a nossa importância, mas tudo nos é possível porque o Pai nos permite. Já a presunção se apoia no orgulho. Não, eu sou forte, eu posso, eu quero, eu consigo. Quando se fala muito no eu, a gente denota o orgulho. É importante entendermos que os nossos potenciais nos são permitidos pelo Pai nesta caminhada evolutiva. São conquistados como benesses que nos são outorgadas ao longo da nossa caminhada. Mas o Pai é a origem de tudo. Então esta fé, ela funciona para nós, nos animando, nos tornando capazes, nos sentindo capazes de fazer as coisas. E ela se manifesta muitas vezes nesta ação magnética. O que é a ação magnética? Nós, todos os homens, somos capazes de projetar o nosso pensamento, impulsionando a matéria, em particular a matéria mais etérea, os fluidos mais etéreos que permeiam o nosso mundo e o nosso universo. Então, através da força do meu pensamento, que se ancora na fé, nós podemos impulsionar os fluidos, modificando as suas qualidades, produzindo efeitos que nós muitas vezes nem achamos ou nem achávamos que seriam possíveis. Como, por exemplo, levitar de um móvel, de uma cadeira, como essa figura que mostra aqui ao lado. Isso assim se deu porque este homem que está aí representado cobriu esta cadeira com uma nuvem fluídica e, através da força do seu pensamento, modificou as qualidades dessa nuvem fluídica, permitindo que a cadeira flutuasse como aí está. Então essa lhe deu uma impulsão. Existem diversas maneiras físicas de fazer o que está sendo mostrado aí. Mas tudo começa no pensamento. E para que o pensamento se torne realidade, se torne capaz de provocar aquilo que a intenção nossa projetou,
nós precisamos da fé. É quase que um aspecto físico do transportar montanhas. É claro que montanhas é algo de muita intenção, né? Mas nos pequenos movimentos da vida nós podemos realmente afetar a matéria à nossa volta. Afetamos os fluidos às nossas voltas. Afetamos o ambiente, a energia. Quem de nós, por exemplo, já não entrou em locais e nos sentimos mal pelo ambiente pesado que lá está? Ou ao contrário, chegamos a alguns locais e nos sentimos bem. É porque os fluidos ambientes foram modificados através da impulsão do pensamento e da ação magnética que outros seres assim projetaram. Então vejam bem que nós temos uma grande responsabilidade até mesmo pelo ambiente que vivenciamos. Então nos nossos lares, se nós projetamos bons sentimentos, as qualidades dos fluidos que estão nas nossas casas, em volta de nós e de nossos familiares, se tornam melhores. Se nós projetamos maus sentimentos, raiva, inveja, medo, os fluidos das nossas casas, das nossas residências, dos locais por onde transitamos e que nós projetamos à nossa volta, são negativos. E isso nos afeta. Então, até mesmo na ambiência que eu vivencio, o poder da fé se manifesta através desta ação magnética que se dá na projeção daquilo que eu penso, aliado ao sentimento que eu projeto. Isso é muito importante para que entendamos a nossa responsabilidade por, mesmo nas dificuldades que estão à nossa volta, tentarmos projetar bons sentimentos de confiança, de fé, de amor, de resignação, de humildade. Porque daí estaremos modificando a nossa atmosfera mental, os nossos fluidos circundantes e que emitimos, e seremos difusores disso. Então, olha só, mais um aspecto importantíssimo no qual a fé se manifesta. A fé em quê? A fé, primeiro, de que Jesus está no comando do planeta. A fé de que nada acontece nas nossas existências sem que Deus esteja ciente e o permita. E que mesmo que as dificuldades batam à nossa porta, elas assim o fazem porque aquele momento evolutivo nos oferece a necessidade de subirmos aquele degrau de aprendizado ou de resgatarmos algo de errado que tenhamos feito ao longo dessa própria existência ou das nossas vidas anteriores. Então a importância da fé para nos animar, para que possamos cada vez mais seguir em frente e não ficar presos às coisas que fizemos. E a fé religiosa? A fé religiosa, ela traz para nós essa condição de fé inabalável. Muitas religiões se apoiam nos seus atos de fé. E nós também. Mas é importante que entendamos que o ensino religioso é algo que complementa aquilo que deve nascer em nós, através da fé. Essa fé religiosa muitas vezes é apoiada em dogmas, em coisas que não podem ser mudadas.
em crenças, em princípios que são fixos. Ela pode ser cega quando aceita o verdadeiro e o falso sem verificação, ou seja, algo é assim porque sempre foi, algo é assim porque é. É assim porque Deus quis e pronto, acabou. Não se raciocina, não se verifica. Já a fé raciocinada baseia-se na verdade, e para isso ela tem que ser comprovada. Comprovada através do quê? Da experiência, da verificação ou da lógica. Ou da lógica. É importante que nós exerçamos esta fé raciocinada, que sempre nos perguntemos se algo que acontece é lógico ou não. Que verifiquemos se aquilo que está sendo dito é possível de acontecer segundo as leis da natureza ou não. Já que as leis da natureza também fazem parte das leis divinas, que nos cumpre observar e seguir, e no qual tudo se baseia. As leis divinas não são só as leis morais, são as leis que regem tudo que existe. Então, para que um fato aconteça, ele tem que estar baseado nessas leis. Se assim não for, nós caímos no campo dos milagres. E o que seriam milagres? Este é um outro estudo, mas para que a gente raciocine, será que é necessário que Deus modifique aquilo que ele já criou? Que faça algo diferente daquilo que ele já baseou a existência? Isso não seria tornar, por exemplo, as leis que regem o universo muito volúveis? Vamos raciocinar sobre isso. É um outro estudo que com certeza nos será oferecido em algum momento, mas que é importante nós entendermos de que a fé raciocinada se baseia na verdade, a qual está apoiada nas leis divinas. Então, quem nos obriga a seguir uma fé cega, na verdade se confessa impotente para demonstrar que está com a razão. É que nem quando a gente entra numa discussão. Aí nos pergunta por que tal coisa? Quando eu não tenho que responder assim, porque eu estou mandando, porque eu quero, porque é assim, porque sempre foi. E às vezes então nós não temos a capacidade de demonstrar o porquê daquilo. Assim o é com a fé. Então a fé, ela não pode ser dita assim, você tem que ter fé e eu passo a ter fé. Para crer na minha religião, para seguir a minha religião, você tem que ter fé. Não é assim, a fé não se impõe. A fé tem que ser desenvolvida em nós. A fé tem que ser aprendida. Alguns de nós trazemos de outras encarnações. Uma fé inata. É impressionante, tem pessoas que são verdadeiros exemplos para nós, porque enquanto tudo está dando errado e a gente está sem fé, muitas vezes, não tendo força para crer, para transportar as montanhas das dificuldades, outros têm aquela resignação, aquela calma, aquela paciência que a fé raciocinada, que já está inata dentro de si, lhe dá com certeza. Que interessante, né? Que calma ela nos transmite quando podemos assim dela aproveitar. Então, para que aprendamos, desenvolvamos em nós a fé, primeiro nós temos que buscar compreender. Compreender para podermos exercer a fé raciocinada. Como é que nós fazemos isso? Através do estudo, dos bons exemplos, através dos erros e acertos que vivenciamos, através do entendimento que devemos ter de que a tranquilidade, a felicidade, ela vem quando podemos à noite nos deitarmos em nossas camas,
com a consciência tranquila, por termos procurado fazer o melhor para nós e para todos que estão à nossa volta, por termos sido cada um de nós positivos naquele dia, por não termos feito mal a ninguém. Então, para que desenvolvamos em nós essa fé, a gente tem que compreender isso. Nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar na promessa do Cristo, que nos foi dada através de sua lei do amor, expressa no seu Evangelho. Acreditar no que a doutrina espírita nos traz também, de que todos somos filhos do Pai, criados idênticos, simples e ignorantes enquanto espíritos, que tendem, num processo evolutivo, até a perfeição relativa que o Pai nos permite atingir. Bastando que cada um de nós empregue o seu esforço pessoal na busca da sua evolução. Alguns trilharão esse caminho mais rápido e outros mais devagar. E a fé nos auxilia nessa jornada, porque transporta as montanhas da dificuldade. Mas acima de tudo temos que vivenciar. Não adianta eu compreender, não adianta eu dentro de mim acreditar se eu não vivenciar essa fé através dos meus exemplos. Como dizia um texto que é acreditado a São Francisco, que devemos vivenciar ou devemos pregar o Evangelho sempre. Se for preciso que usemos palavras. Então isso quer dizer o quê? Vivenciar o Evangelho, vivenciar os ensinos do Cristo, vivenciar esta fé que nos impulsiona a vencermos as dificuldades, a caminharmos cada vez mais na busca da nossa evolução, transformando a nós mesmos e, em consequência, a nossa volta, nossos ambientes, afetando positivamente aqueles que estão à nossa volta, para que, observando o exemplo que procuramos transmitir, se modifiquem também, já que essa ação parte deles. Nós podemos ajudar, exemplificar, mas o vivenciar é uma atividade íntima de cada um de nós na busca desta evolução. Como que a gente deve fazer isso? Através disso tudo que eu falei. Do estudo, dos bons exemplos, de nos forçarmos a acreditar, quando as dificuldades se apresentam, entender que Jesus está no comando, Jesus está à frente de tudo, como governador deste nosso planeta, governador espiritual do nosso planeta, espírito responsável por conduzir o nosso processo evolutivo que deve nascer em nós. Então, crendo no Cristo, que possamos trazer para as nossas vidas os seus ensinos e tentar vivenciá-los. Nessa caminhada nós vamos errar? Vamos. Vamos cair? Vamos. Vamos ter sofrimento? Podemos ter, porque as nossas provas se apresentam na forma de sofrimentos ou de amor. Devemos vencer nas duas situações. Devemos passar por elas. Até mesmo uma felicidade aparente que nos é oferecida numa determinada existência é uma prova. O que fazemos com aquilo que nos torna felizes? Nós repartimos? Nós dividimos? Nós espalhamos? Então é o como. Neste capítulo também nós vamos ter a parábola da figueira que secou, que tem um pouco a ver com isso, né? Então vai dizer lá, em outra passagem, que Jesus, quando saía da cidade de Betânia, teve fome. E passando por uma figueira, só achou folhas, não achou figos. Então Jesus aproveita aquela oportunidade para transmitir o ensinamento. E ele diz assim, que ninguém coma de ti fruto algum.
E no dia seguinte, saindo da cidade novamente, quando eles passam pela figueira, a figueira está seca. E aí Pedro diz a Jesus assim: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Primeiro que talvez Jesus não tenha amaldiçoado a figueira. Mas que a projeção da sua energia ao falar sobre aquilo tenha realmente provocado um aspecto físico. Mas aí é uma alegoria ou não, não nos cabe aqui julgar. Nos cabe trazer o ensinamento ou buscar o ensinamento que esta parábola traz. E qual é este ensinamento? É o seguinte, que os frutos que esta figueira tinha e que não foram projetados, que não deram, e que provocaram, por conta das palavras que foram soadas, que ela secasse, né, são os que aparentam a propensão para o bem, mas nada produzem. Essa figueira representa isso. Algo parece tão bonito, a sua casca, a sua apresentação é tão bonita, mas dentro de si não tem nada, não produz nada. Palavras vazias, oradores vazios, que dentro de si não tem, que só falam da boca para fora, mas não aplicam e não vivenciam aquilo que pregam. Aqueles que têm meios para ser úteis e não o são. Então o que é isso? Será que nós não podemos ser úteis de alguma maneira? Talvez eu não possa fazer grandes coisas, mas talvez eu possa fazer pequenas coisas. Talvez eu não possa estender a mão a muitas pessoas, mas será que eu não posso estender um ao outro? Talvez eu não consiga estender a mão na rua a quem precisa, mas eu não consigo estender ao meu familiar que está em sofrimento e que precisa. Outros, utopias, sistemas, doutrinas sem base sólida, também são figueiras que secam, porque os seus ensinos que não são apoiados na verdade, quando essa verdade for surgindo, farão com que elas ruam. Os homens sem fé, os que não acreditam em nada, que só acreditam em si. E por isso se baseiam no orgulho e são egoístas, porque acham que só a si e só de si dependem as coisas. Os médios que se desviam do propósito. Então aqueles de nós que temos o dom da mediunidade, o que é um atributo de que na verdade praticamente todos somos dotados em níveis diferentes, às vezes simples percepções, simples intuições, são aspectos elementares de uma mediunidade latente, inicial. Mas aqueles que apresentam uma mediunidade mais aparente, mais útil ao todo, e que se desviam do propósito, de fazer uso deste talento que lhe foi dado, também são figueiras que secam, figueiras que não dão frutos. Então, por último, meus amigos, mas nós teremos uma palestra específica sobre isso, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Por quê? Porque ela é a mãe de todas as virtudes. A esperança e a caridade são corolários da fé, então, ou seja, não existe fé sem que nós tenhamos esperança e sem que nós tenhamos caridade. A esperança está na compreensão e no aprendizado, no acreditar. E a caridade está no vivenciar. É impressionante como os aspectos dos ensinos do Cristo todos se interligam. Inspiração divina, a fé, é a base da nossa regeneração. Porque quando eu passo a compreender, quando eu passo a acreditar e quando eu passo a vivenciar a minha fé,
eu vou me transformando para o bem. Eu vou aprendendo a trilhar o caminho divino. É, portanto, a base da regeneração. E essa inspiração vem de mais alto. No nosso caso particular, nosso Mestre Jesus, que veio ao nosso planeta para nos dar o exemplo, para nos inspirar a trilhar o caminho que nos leva ao Pai. A fé sincera, então, nos empolga, nos contagia e ampara o exemplo, foi aquilo que eu já falei. A fé robusta nos anima, a fé sincera nos empolga, nos contagia, e com isso nós projetamos fluidos positivos que afetam a nós mesmos, aos nossos ambientes, exemplificam este aprendizado do bem, permitindo que outros possam também usufruir disso. Lembrando mais uma vez São Francisco, pregando sempre o Evangelho, quando necessário usando palavras, mas acima de tudo através do exemplo. Então, que nós aprendamos a desenvolver em nós a fé. Fé humana, que é aquela que temos em nós mesmos, nas nossas capacidades, entendendo que temos que nos tornar capazes para ter fé. E a fé divina, quando nós, acreditando naquilo que os espíritos superiores nos trazem, aplicamos então estes conhecimentos, essas faculdades, na busca de aspirações celestiais e futuras, que são a nossa caminhada evolutiva, o bem que possamos fazer para nós e para os outros, cumprindo aquilo que Jesus nos veio dizer como o mandamento mais importante: amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos. Os mais importantes mandamentos. E com isso nós nos tornamos capazes de projetar a nossa vontade através desse magnetismo pessoal, que nada mais é do que a emissão do nosso pensamento na direção do bem. Então, o magnetismo aplicado para o bem é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Não para elevarmos cadeiras, mas, como disse, para transformarmos a nossa atmosfera mental, transformarmos a atmosfera dos ambientes em que transitamos, para que possamos projetar um exemplo positivo do homem em busca de transformação, em busca de evolução, em busca da sua reforma íntima. E com isso, nós afetamos fisicamente os ambientes que estão à nossa volta. E, acima de tudo, geramos em nós, para o nosso corpo físico, defesas que serão reativas muitas vezes a problemas externos, nos dando uma possibilidade de ter uma saúde cada vez melhor. Mens sana in corpore sano, já diziam os romanos. Então, um corpo são precisa de uma mente sã. Uma mente sã é aquela que é paciente, que confia, que acredita, que tem fé. Então, se fé tivermos, até mesmo nossos corpos físicos serão afetados positivamente, por força desse magnetismo que projetamos através do nosso pensamento e que encontra como primeiro alvo
o nosso próprio corpo mesmo. Então, meus amigos, encerrando a mensagem de hoje, que nós tenhamos força, coragem e fé, que desenvolvamos em nós isso, que entendamos que Jesus está no comando, Jesus está velando pelo planeta. Nada do que aqui acontece, ou acontece sem de que ele esteja atento, intervenha através dos seus prepostos, sem nos tirar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, mas nos auxiliando e velando por nós sempre. Muito obrigado a todos pela atenção, que nós aprendamos a desenvolver em nós essa nossa fé, que acreditemos cada vez mais, que estudemos, que conversemos, troquemos ideias, aprendamos e, acima de tudo, que vivenciemos isso que estudamos aqui. Que as palavras que ouvimos nas casas espíritas não sejam só lenitivo para os ouvidos, mas sim para o coração. E que nos toquem, provocando em nós as necessárias transformações para o nosso processo evolutivo, transformando a nós mesmos e afetando positivamente aos nossos ambientes de convivência e aqueles a que a nós se chega. Muito obrigado a todos, muita paz.